Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 21 do livro de vocês, que vai falar sobre preposição, ok? A preposição é uma palavra invariável que funciona como elemento conector entre dois termos de uma oração, subordinando o segundo ao primeiro, mas não se limita a isso. Uma preposição normalmente contribui semanticamente para atender à complexidade de ideias que precisam ser expressas. Então, a preposição é um elemento que liga dois termos numa oração, tá? Nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais. As essenciais são palavras geralmente usadas apenas como preposições, tá? E as acidentais são os vocábulos pertencentes a outras classes gramaticais, porém, eventualmente, elas funcionam como preposições, tá? Então, ó, as essenciais nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Certo? Aí temos um exemplo. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Então, nós vemos aí na, ao, do, tá? O na é a preposição em, mais o artigo a, que fica na. Ao é preposição a, mais artigo o. E do, preposição de, mais artigo o. Tá? E nós temos as preposições acidentais, que são algumas delas, né? Afora, como, conforme, consoante, durante, mediante, que, segundo e etc. Não há uma regra, mas algumas dessas preposições podem ser rigorosamente equivalentes a preposições essenciais. Exemplo: quando chegou à cidade grande, trabalhou de arrumadeira por algum tempo. No caso aí, ó, de arrumadeira por algum tempo. Esse de e por são as essenciais, que trocando pelas acidentais eu posso trocar o de pelo como e o por pelo durante. Então, ficaria, quando chegou à cidade grande, trabalhou como arrumadeira durante algum tempo, certo? Temos as locuções prepositivas, que é quando duas ou mais palavras se juntam e assumem as funções de uma preposição. Tem-se as chamadas locuções prepositivas. Então, dá-se o nome de locuções prepositivas quando essas duas palavras se unem e fazem papel de preposição. Exemplos: acima de, à beira de, à custa de, a fim de, além de, antes de, a respeito de, através de acordo com, dentro de, diante de, em frente a, em virtude de, junto a, por causa de, por trás de, sob pena de e etc. Existem muitas outras, ok? Aí nós vemos combinações, contrações e crase. As preposições, elas podem se unir a outras classes gramaticais, formando outras palavras, tá? Então, elas vão resultar em três combinações a seguir, em três situações. Uma combinação, a outra vai ser contração e, por último, a crase. Tá? Ou ao contrário. Combinação são resultantes da união entre a preposição a e o artigo ou pronome demonstrativo o ou os, ou o advérbio onde. Então, ó, ao grande, ao belo. Então, eu tenho ao, a preposição, o artigo. Tá? Eu tenho aonde também, ok?
Como contração, eu tenho o resultado da união de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou alteração fonética. Então, aí é quando eu vou contrair duas palavras. Os teus amores do céu. Então, ó, do céu, no enlevo do seio teu. Olha o que eu falei anteriormente. Lembra que eu falei que a preposição de mais o artigo o formava a preposição do? Isso é uma contração, tá? Assim como em mais o faz no. E por último, nós temos a crase, que é um uso especial de contração envolvendo a fusão de vogais idênticas. No caso, a preposição a com o artigo a ou o pronome demonstrativo a, ou com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Então, por quê? Eu tenho a mais a, que vai ser igual a crase. Crase é o fenômeno dessa junção. O acento que vai demonstrar que ali tem crase, que vai ser o acento identificador da crase, ele recebe o nome de acento grave, que é o acento agudo virado ao contrário, tá? Ele vai ser o acento grave, é o acento indicador de crase, certo? Então, ó, eu tenho a mais a igual a crase, certo? Professores de matemática, me perdoem, mas a mais a na língua portuguesa é igual a crase, certo? Dependendo de se esse a for a preposição mais a artigo ou a preposição mais a pronome, ok? Então, ó, tudo daí em diante foi burburinho, que depressa passou a gritaria e ainda mais depressa a algazarra. Então, para eu não precisar dizer passou a gritaria, eu unifico, eu faço essa junção, tá? E coloco o acento grave ali para demonstrar que eu uni preposição mais artigo e fiz a crase, ok? As preposições e os seus sentidos. Como já visto, as preposições podem estabelecer relações significativas entre as palavras. Elas podem dar sentidos diferentes às palavras. Então, com o gol, a torcida não se conteve. Com o gol. Por que a torcida não se conteve? Por causa do gol. Então, aí ele tem relação de causa, tá? Todos gritavam a uma só voz. É o modo. O jogador ainda tinha fôlego para mais alguns minutos. Tempo. Os ingressos foram vendidos por um preço promocional. Preço. Sofreu uma falta e desabou sobre o gramado. Lugar. E assim por diante, tá? Peraí que eu me perdi, que eu tô olhando pelo livro online. Aí nós temos, né, as preposições com, por, em e os seus devidos significados. Vou ler aqui um de cada. Com, ó. Com o calor, todos transpiravam demais, por causa do calor, certo? Falava com muito respeito sobre o amigo. É o modo com que falava, né? Aquela balança está com defeito. É uma qualidade da balança. Agora a preposição por. Comprei um computador por um preço razoável, indicando preço, né? Passamos por um terreno abandonado, lugar. Ficaram aqui por 2 horas e foram embora. Tempo. Preposição em. Estive em sua casa, mas não encontrei. Lugar. Todos estarão aqui em 10 minutos. Tempo. Falaram de você, mas não diziam o seu nome. Assunto. Tá? E assim acontece com muitas outras formas. Tá? Então é isso. Um beijo e tchau.